Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. O tema dessa palavra é armas de guerra. Nós temos vivido um tempo diferente, amém? Quem consegue perceber isso? E já há algum tempo nós estamos num direcionamento novo aqui na igreja. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas antes eu queria ler esse texto aqui de Lucas capítulo 12, versículos 54 ao 56, quem conseguiu abrir, diga amém aí. Então vamos lá. Aqui Jesus estava falando aos discípulos e à multidão ali perto dele, e dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim procede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Até aqui eu queria ler com vocês por enquanto. Veja, Jesus, ele está falando o seguinte: gente, vocês sabem quando vai chover. Você olha para o céu e você fala, vai chover. Você sabe entender a mudança do tempo, mas não consegue discernir o que está acontecendo espiritualmente. Naquele caso ele está falando dele, o Messias estava ali, o esperado do povo judeu estava ali de frente dele, e eles não conseguiram perceber isso. Ele falando assim para o povo: gente, eu estou aqui, vocês não percebem os feitos que eu estou fazendo, as curas que eu estou fazendo, e vocês não acreditam que eu sou o Messias. Vocês conseguem discernir o tempo, mas não conseguem discernir o que está acontecendo espiritualmente. O que esse texto tem a ver com os nossos tempos de hoje? Tem tudo a ver. Eu vou provar para vocês. Veja, semana que vem, daqui 2 semanas, eu estou fazendo 40 anos. Eu sei, não parece, né? Parece ter 38. Eu até deixei as barbas aqui para mostrar a minha idade. Semana passada o Luiz me chamou, falou: Alex, está parecido com Kleber Lucas. Repreendi na hora. O sangue de Jesus tem poder. E uma das coisas legais de você ficar mais velho é que você vai ganhando experiência. E algumas coisas que antes você não percebia, você passa a perceber, em todos os aspectos, espiritualmente falando, na vida como um todo. Essa semana eu estava conversando com a Anne, e eu percebi que eu estou ficando velho mesmo. E a gente estava vendo as nossas plantinhas. E aí eu falei: Anne, tem um brotinho aqui nascendo da orquídea. E eu parei para pensar: gente, quando eu era jovem, eu creio que é com todo mundo, a gente não presta atenção nessas coisas, não é verdade? Você presta atenção em brotinho que está nascendo? Não presta. Eu lembro de eu jogando futebol e minha mãe ficando indignada porque a gente amassava as plantas dela. E eu não entendia por que minha mãe ficava daquele jeito. É só uma planta, eu pensava. Mas hoje, tendo as minhas plantas, né, a gente olha e fala: é precioso quando está nascendo. Você começa a ver beleza em coisas que você não tinha, não via beleza antes. Por quê? A experiência. E veja, eu estou 40 anos, a expectativa de vida aí do homem é 80 anos. Eu estou na metade da minha vida ainda. E aí eu já posso falar que eu já tenho alguma experiência. E Deus, e Jesus aqui, ele sempre faz um paralelo, Jesus é muito inteligente. Para ensinar, ele sempre pegava coisas cotidianas, coisas do nosso dia a dia e aplicava espiritualmente. E hoje, o tempo está virando de novo. A igreja viva, a igreja atenta, ela está vendo o que está acontecendo espiritualmente. Nós estamos entrando em uma guerra. Isso é um fato. E voltando aos meus 40 anos, passei por muitas coisas. A gente vê, hoje em dia eu vejo o povo falando: nossa, a inflação está alta. Você não viveu na década de 80 e 90. O que era inflação de 100, 200, 300, 900%. A gente vê a Argentina com inflação de 100%. O Brasil já passou por isso coisa muito pior. Na década de 90 e 80, era gigante a inflação. Eu vi Sarney, eu não votei nele, porque era muito novo, mas eu vi Sarney, eu vi Collor, eu vi o Itamar, eu vi FHC, eu vi Lula, sangue de Jesus tem poder, Lula de novo, Dilma de novo, sangue de Jesus tem poder. Aí veio o Bolsonaro, eu vi Lula de novo, sangue de Jesus tem poder. Vou ver o Nicolas lá na frente, se Deus quiser. E o que eu estou falando? Passei por tudo isso, espiritualmente falando. E a igreja, a história da igreja, é o mais interessante. Porque quem é da minha época, quem tem mais de 20 anos aí, a gente viu que a igreja, ela passa por fases. O cristianismo passa por fases. A igreja cristã brasileira passou por fases.
E a gente cresceu, eu falo as pessoas que têm mais aí de 30 anos, nós crescemos num ambiente de guerra dentro das igrejas. A gente, quando criança, a gente expulsava demônio na igreja. Quando alguém ficava possesso, as crianças viam, os adolescentes viam, e a gente expulsava os demônios. A gente não tinha medo de gente rosnando, de capeta endemoniado, nada disso. A gente ia lá e expulsava. Por quê? Porque era um ambiente de guerra, esse era o nosso ambiente. Vou falar um negócio para vocês, alguns vão se assustar, mas a gente brincava em casa, eram as nossas brincadeiras, de pastor e endemoniado. A gente fazia isso. Parece uma coisa meio loucura hoje, por quê? Porque isso era o que a gente vivia dentro da igreja. E sempre o demônio perdia. Sempre, nas nossas brincadeiras, quando o irmão que estava endemoniado não queria sair o demônio, a gente ficava indignado, porque estava errado. Deus sempre vencia. O que eu estou falando para vocês, naquele tempo, a igreja, para se estabelecer, para avançar, e houve um crescimento gigantesco da igreja, nos anos 80, nos anos 90, as comunidades começaram a surgir, e as pessoas, para avançar, é mais ou menos assim, um exército para ganhar espaço, para ganhar território, ele precisa lutar. Ele precisa ganhar a batalha, ele precisa enfrentar os inimigos, e naquele tempo, era o que a igreja precisava fazer. Então, o que acontecia? Cadê o André? Pega para mim aqui, André. O que acontecia? A igreja, ela começou a aprender a guerrear. E nós guerreamos muito. E isso se traduzia muito nas nossas músicas. Vou provar para vocês aqui. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês as músicas que nós cantávamos naquela época. Uma parte delas. E vocês vão ver que as músicas, os compositores, eles seguiam a linha que a igreja estava seguindo. A gente precisava crescer, a gente precisava enfrentar o inimigo. Então as músicas, em sua maioria, eram músicas de guerra. E olha só. Vou começar com uma. E aí, quem souber, me acompanha. Mas acho que eu mandei para lá, tá com a letra aí, não tá? Então vou começar com Ele é o leão da tribo de Judá. Quem lembra dessa música aqui? Olha aí. Então vamos ver como é que é. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. A nossa força em tempo de fraqueza, como uma torre em tempo de guerra. Canta, vai. Tem mais um assim, quer ver? Deixa eu ver. Ouve-se o júbilo de todos os povos, ouve-se o brado de vitória. Presta atenção na letra. Ouve-se em toda a terra que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá. Sabe até a palminha. Leão de Judá. Leão de Judá. Prevalecer. Olha só como é que são as letras. E tinha mais. Tinha aqui assim. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É a arma, é o escudo de todos os que nele confiam. Essa é forte, hein? Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele passo pelo meio. Ele adestra minhas mãos e prepara para guerrear. Porque quem é Deus? Vamos ver se vocês sabem, vai. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Agora vem a parte mais forte. Olha só, olha que guerra. Persegui os inimigos e os alcancei. Os consumi, os atravessei. Sob os pés do Senhor cair e não mais se levantar.
Olha a força disso. Olha essa guerra. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. Sobre os pés do Senhor, eu quero nunca mais ser levantado. E aí tinha um monte. Essa aqui você já sabe. Pelo Senhor, marcha-se o seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general, vai! O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Olha que coisa linda. E tinha muitas outras. Tinha uma que era: cai por terra agora. Vocês lembram? Os inimigos de Deus, seja estabelecida cá. Regravaram essa música? Alguém regravou essa música? Então tem muito velho aqui, né? E aí, e são várias outras. Eu peguei poucas para não ficar muito longa a minha palavra, eu tenho um tempo. E aí a igreja, ela foi passando por uma nova fase. Porque quando o exército ele avança, ele consegue desbaratar o inimigo e ele consegue se estabelecer. E estabelecendo-se, estando estabelecido, existe uma calmaria. Então a gente passa para um novo nível. E aí a igreja foi transformando e as músicas refletem isso, de guerra para algo de intimidade, para algo de comunhão com o Senhor. E aí vieram outras músicas do tipo... E aí a gente começa a se aprofundar, né, no espiritual, na intimidade com Deus. Aí vieram músicas do... Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E aí a igreja começou a procurar intimidade com Deus, né? Sobre ti, Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Vamos até o refrão, vai. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E por aí vai. E aí veio diante do trono, nesse ambiente de transformação, de intimidade. Aí tem um monte de música do tipo... Essa aqui não sei se todo mundo sabe. Essa aqui é a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morreu, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova, seus ramos se renovar. E aí por aí vai. E aí, preciso de ti. Quem não conhece essa música? Preciso do teu perdão. Cantar um pouco mais. Preciso de ti. Quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, e assim tem sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti.
Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E por aí vai. O que eu quero dizer? A igreja avançou, ela guerreou o que precisava ser guerreado, e ela se estabeleceu. E aí ela assentou, ela começou a edificar. E para a edificação da igreja, a gente precisa realmente de intimidade, a gente precisa realmente desenvolver um relacionamento com Deus, isso é fundamental. Mas o que aconteceu? O inimigo, e essa é a minha interpretação dos tempos, amém? O inimigo, ele foi desbaratado, não tenho dúvida disso, porque a igreja cresceu absurdamente, nós crescemos absurdamente, o núcleo da fé cresceu de forma absurda, o inimigo, ele se fortaleceu, e agora ele está voltando com toda a força. E eu posso te afirmar, olhando para trás, nesse tempo todo, a igreja nunca foi tão afrontada nos seus valores como nós estamos sendo agora. Nunca. Nunca. Antigamente existia um preconceito de ser crente, existia uma guerra, a Globo sempre foi contra o cristianismo, principalmente os protestantes, mas hoje a questão é ideológica, a questão é dos nossos valores. Hoje estão criminalizando coisas que nós acreditamos. Os nossos filhos estão sendo bombardeados nas faculdades como nunca na história. E qual é o meu papel hoje nessa noite? Primeiro é mostrar para vocês, olha para o céu, vai chover. E quando chove, olhando para o lado material, quando nós olhamos, entendemos que vai chover, o que a gente faz? A gente se prepara. Você pega o seu guarda-chuva, você pega a sua capa de chuva, se você é motociclista, você desiste de ir de moto, você vai de carro, você se prepara porque vai chover. Nós estamos falando como profetas dessa casa, como profetas, como pessoas que direcionam espiritualmente falando, vai chover. A guerra está vindo e nós precisamos voltar a avançar. Nós precisamos levantar guerreiros, pessoas, e eu estou falando de você, da sua casa, dos seus filhos, que saibam guerrear. Pessoas que saibam, se um espírito maligno se manifestar, a expulsar esse demônio. Pessoas que entendam que existe uma guerra espiritual ao nosso redor. E a questão não é só física. Olha o que diz Efésios 6, capítulo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você será confrontado, você será guerreado na sua casa, no seu casamento, com a criação dos seus filhos. A sua fé, em algum momento, ela vai ser balançada, ela vai ser chacoalhada. A sua casa, ela vai ser chacoalhada, e se ela não estiver firme na rocha, nós corremos o risco de cair. Por isso nós precisamos resgatar algumas coisas. E qual é o meu objetivo, qual é a minha tarefa para você hoje? Primeiro, vai chover. E segundo, te dar ferramentas, te mostrar algumas armas que você pode usar no seu dia a dia como cristão, te dar armas de guerra. Por isso o tema da palavra, armas de guerra. E eu quero falar sobre algumas, existem várias na Bíblia, eu vou falar somente sobre 3, e a primeira delas é o louvor. Fala comigo, louvor. Por isso que eu fiz questão de começar tocando as músicas, porque o povo daquela época, os cristãos daquela época, da década de 80 e 90, eles entenderam que o louvor é uma arma poderosíssima de guerra espiritual. O louvor tem o poder de quebrar, de mudar o ambiente. Por isso que nós colocamos sempre o louvor antes da palavra, porque o louvor, vem aqui o pessoal aqui, e traz, ele quebra todo o coração fechado, ele abre o ambiente. Quantas vezes a gente entra aqui de uma forma e vem no louvor e sente a presença de Deus e as coisas começam a mudar, não é verdade? Por quê? Porque ele tem o poder
mudar a atmosfera. Nós, num contexto de guerra espiritual, a gente viveu muita coisa relacionada ao louvor. Eu, que era do Ministério de Louvor, e devo voltar em breve aí, se Deus quiser, Ministério de Louvor, amém. A gente viu tanta coisa. Eu lembro de situações da gente aqui, ó, ministrando louvor, isso acontecia demais. No meio do louvor, sem ninguém orar, sem ninguém botar a mão em ninguém, pessoas caíam endemoniadas. Pegava a cadeira e jogava no ministro de louvor, porque não gostava dele, não, porque estava endemoniado. Isso acontecia direto. O louvor tem o poder de quebrar as cadeias do inimigo, incomoda. Um certo dia estávamos no escritório da igreja expulsando um demônio, e aí aquela pessoa que estava demoniada começou a gritar de uma forma muito esquisita, e a gente não entendia o que estava acontecendo. E aí ele falou assim: para o quê? A música. Aí a gente foi parar para ver, tinha uma senhorinha do coque lá no fundo, cantando um hino, velho. Ela estava orando e cantando um hino, eu nem lembro qual era, e ela estava cantando. O demônio lá ficou incomodado, por quê? Porque ela estava louvando. 2 Crônicas, capítulo 20, nos conta a história de Josafá. Nós já pregamos muito sobre esse texto aqui. Josafá, rei de Judá, chegaram para ele e falaram bem assim: ó, os amonitas, um monte de povo lá, eles vão vir contra vocês, eles vão matar vocês, é um exército grande, e eles estão vindo contra o povo de Judá. O que ele fez? Ele reuniu os sacerdotes, reuniu os levitas, todo mundo, e eles oraram, e um profeta levantou no meio do povo e falou bem assim: ó, pode ficar tranquilo, que nessa guerra vocês não vão precisar guerrear. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram os levitas, pegaram os cantores, olha só, de Deus isso aí, pegaram os cantores e colocaram aonde? Lá atrás, para proteger eles da guerra, na frente. Aqueles que cantavam e tocavam, eles estavam na frente da batalha, e eles iam à frente do exército para lutar. Isso quer dizer que se tivessem que morrer, quem seriam os primeiros mortos? Fazer o quê? O pessoal do louvor. Por quê? Porque o louvor tinha esse poder de desbaratar, de quebrar a cadeia do inimigo. Mais uma vez, por isso que nós colocamos o louvor no início, porque tem esse poder. Olha o que diz o texto, versículo 21. Em seguida, depois de ter entendido com o povo, isso aqui está falando de Josafá, ele designou os cantores, que revestidos de ornamentos sagrados, isso fala sobre o nosso caminhar, sobre as nossas vestes. Todo aquele que é direcionado a estar no ministério de louvor, ele precisa ter vestes limpas, amém? Ornamentos sagrados. Haveriam de marchar à frente do exército cantando: louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. No momento em que era entoado este cântico de louvor, que cântico? Louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. O Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, que tinham vindo atacar Judá, e foram destruídos. Olha que interessante, no momento em que era entoado o louvor, veja comigo, louvor, ele é um ato de fé. Por que é um ato de fé? Porque, pensa comigo, a gente canta quando a gente está feliz, não é verdade? Normalmente é assim, quando a gente está feliz. Eu tenho uma sobrinha que ela canta quando ela está comendo, ela fica feliz, ela come, ela canta comendo. Quando ela começa a morder o negócio, ela fica feliz e canta, e dança. E aqui não, aqui o exército estava vindo contra eles, e a Bíblia fala que enquanto, no processo que eles cantavam, o inimigo foi desbaratado. Eles caíram em emboscada. Isso fala sobre fé. Muitas vezes nós teremos que cantar, nós teremos que louvar, mesmo quando a situação não está boa, mesmo quando a coisa não está acontecendo. E enquanto você cantar, o Senhor vai fazer. Na Bíblia nós temos vários exemplos de que no processo Deus agiu. Lucas capítulo 17 fala quando Jesus curou 10 leprosos. E a Bíblia fala que Jesus falou bem assim: ó, vão lá se mostrar para o sacerdote. E o texto fala bem assim, que enquanto no caminho eles foram curados. E aí você vai lembrar do texto, um deles viu que estava curado, o que ele fez? Ele voltou para agradecer Jesus. E aí esse que voltou para agradecer Jesus, Jesus falou: cadê os outros 9? Mas o que eu quero destacar aqui é que enquanto eles estavam obedecendo, a cura veio. Foi no processo. Louvor é um ato de fé. Em termos práticos, por que eu estou te dando essa ferramenta? Introduza o louvor na sua casa. Coloque
hinos de louvor na sua casa enquanto você estiver lá. No seu carro, ouça louvores. Aonde você estiver, que os louvores te acompanhem. Aonde você estiver, cante. Porque isso quebra o mundo espiritual, irmãos. Isso mexe no mundo espiritual, isso mexe. Pastor, eu sempre sempre fico muito em casa, às vezes estou ouvindo uma coisa no YouTube, glória a Deus, mas põe louvor. Coloca numa parte do seu dia, introduz numa parte do seu dia louvores ao Senhor. Porque quando nós louvamos, os inimigos são desbaratados. Diga amém. Davi expulsava o espírito maligno de Saul como? Tocando com a harpa. Louvor tem esse poder. Tem vários versículos na Bíblia que falam sobre isso. Segundo, esse é um pouco incomum. Uma arma de guerra que eu vou te dar. Se chama astúcia. Como assim, pastor? Você está falando que a gente precisa ser astuto? Eu não. A Bíblia fala. Aliás, Jesus fala para você ser astuto. E astúcia, no sentido de você... Astúcia é a característica de alguém que não se engana, que não é facilmente enganado, que é esperto. Em uma guerra, deixa eu contar um negócio para vocês, bobo não ganha guerra. Você precisa ter astúcia. Olha o que diz Mateus, esse é um dos textos muito interessantes que eu gosto de pregar quando eu tenho oportunidade. Mateus capítulo 10, versículo 16. Isso aqui, gente, Jesus enviando os discípulos. Olha o que ele fala. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, estou enviando vocês para a guerra. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Já reparou que normalmente o crente, ele pegou mais a parte final desse versículo, da gente ser mais como uma pomba, uma pessoa tranquila assim? Mas foi o próprio Jesus que falou para a gente ser astuto como a cobra. Por que Jesus falou isso? Já parou para pensar nisso? Por que eu preciso ser astuto como uma cobra? Por que no ambiente de evangelismo, no ambiente de guerra, onde eu sou encaminhado por meio dos lobos, e é isso que está acontecendo no nosso tempo atual, Jesus te dá um conselho para você ser astuto. Isso quer dizer que você precisa entender que você está em guerra. Você precisa entender que o inimigo ele está ao teu derredor, em todos os aspectos. Isso implica você como pai, na criação dos seus filhos, vocês como pai, vendo o que seus filhos veem no YouTube, a escola que ele está matriculado, tudo. Astúcia quer dizer inteligência, entendimento. Eu não vou ser enganado. Jesus fala para você, não seja enganado na guerra. E aí muitas vezes a gente fica bobo demais. Na internet, eu vejo situação de gente, briguei com o marido, e põe na internet, no Instagram, no status, mostra para todo mundo. Gente, que astúcia é essa? Que bobagem. Hoje em dia, principalmente esse povo aí que é famoso, briga, separa, volta de novo, a gente fica sabendo de tudo, da vida dele todo. Essa pessoa não tem noção que ela está em guerra. Imagina você numa guerra, você mostrando para o seu inimigo tudo aquilo que você faz, dentro do seu quartel-general, mostrando sua casa, mostrando tudo. Gente, entendam isso, o inimigo, ele não tem dó de você, ele quer te destruir, e te destruir quer dizer, destruir o seu casamento, destruir os seus filhos, levar seus filhos para drogas, levar para prostituição, tudo de ruim. É até difícil falar isso, né? É até chato falar isso, mas tudo de ruim, o inimigo quer para você. Então você precisa ser astuto. Fica ligado. Se você, quem foi militar sabe o que eu estou falando, é militar. Tem hora que o cara tem que tirar serviço, e quando ele tira serviço, ele não pode dormir. Quando ele está num batalhão, ele tem que passar a noite toda, ele tem que ficar ligado. Por quê? Porque é a hora que o inimigo pode chegar. E quem vai estar de prontidão com a sua arma? Ele. Por que a gente às vezes está descansando com a nossa vida? Astúcia tem a ver com estratégia. Seja estrategista. Olha só que texto tremendo. Eu vou falar de vários textos aqui, você anota e depois você estuda em casa, porque é muita coisa. Lá em segundo livro de Reis, capítulo 6, olha que texto interessante. Eliseu, ele tinha uma conexão muito forte com Deus. E nesse tempo, o povo de Israel estava lutando contra os sírios. E aí, o exército sírio, toda vez que tramava uma emboscada para o exército de Israel, Deus falava para Eliseu. E aí Eliseu ia lá e falava para o rei de Israel, o exército da Síria vai fazer isso, isso e aquilo. E aí o que acontecia? Eles não conseguiam vencer o exército de Israel. Por quê? Porque o próprio Deus falava para Eliseu. E aí o rei da Síria ficou indignado com essa situação, porque sempre quando ele ia atacar Israel, Israel estava um passo à frente. E ele falou, tem alguma coisa errada, tem algum infiltrado aqui no meio, eu quero saber quem é.
E alguém do exército dele falou bem assim, ó, na verdade é Eliseu. Deus fala no ouvido dele, tudo aquilo que você fala no escondido, no teu quarto, Deus revela para Eliseu. Aí ele, então nós vamos matar Eliseu. E aí o que ele faz? Manda um exército inteiro para a casa de Eliseu. Chegando na casa de Eliseu, aquele exército inteiro, talvez o texto você comece a reconhecer a partir daqui, o discípulo de Eliseu olha, fica impressionado com aquele exército, fala para Eliseu, olha o tanto de gente. E Eliseu fala assim para ele, fica tranquilo, maior os que estão conosco do que os que estão com ele. E pede para que os olhos espirituais dele sejam abertos. Presta atenção, quando os olhos deles são abertos espiritualmente, ele viu um exército de anjos ao lado deles. Olha que interessante, olha o espiritual conectando com o material. Era uma guerra física, era uma guerra que ia ser travada com sangue, com gente morta. E existia um exército espiritual para ajudar os homens de Deus naquela guerra que era material. E aí o que aconteceu? O texto continua ficando mais interessante ainda. Eliseu ora para que Deus cegasse aquelas pessoas. Fica todo mundo cego, os caras ficaram cegos, todos cegos. E aí Eliseu pega eles, vem cá, eu vou guiar vocês. Guiou o exército inteiro para a terra, para a casa do rei de Israel, para o inimigo deles. E colocou dentro de Samaria lá. O rei de Israel, quando olhou aquilo, ficou surpreso e falou, o que eu faço? Vamos ler o texto, para eu ser mais fiel nessa parte? 2 Reis, capítulo 6, versículo 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ficou sem saber o que fazer. Ele respondeu, não. Costuma matar prisioneiros que capturas com a tua espada e com o teu arco? Manda-lhes, presta atenção, a estratégia, manda-lhes servir comida e bebida, e deixem que voltem ao seu senhor, ao seu rei. Então preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Aqui, olha o que eu quero destacar agora. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Olha que coisa louca. Ele pega o exército inteiro. Em vez de matar, o que ele faz? Ele dá de comer. Ele mostra compaixão. E ele usou de uma estratégia, e a Bíblia fala que o exército não mais atacou eles. Veja, o que isso tem a ver com as nossas vidas? Talvez, você pai, você mãe, você está lutando com alguma guerra dentro da sua casa, com seu filho ou sua filha. E o que Deus fala para você hoje é, mostre compaixão. Porque se o exército não tivesse feito aquilo, talvez se tivesse entrado em guerra, a guerra não ia acabar nunca mais. E porque eles mostraram compaixão, porque Eliseu teve essa estratégia, ele teve esse discernimento de dar de comer para aqueles inimigos, a guerra acabou. Talvez o que falta para você é mostrar compaixão com seu marido, com a sua esposa. Na sua guerra você precisa de astúcia, e a astúcia nos leva à estratégia. Amém? Deus vai te dar estratégia para você orar da forma certa. Deus vai te dar estratégia para o seu negócio. Deus vai te dar estratégia para o seu casamento, para a criação dos seus filhos. Deus vai te dar a direção. Diga amém se você crê nisso. Por quê? Porque Ele é poderoso. Astúcia fala de estratégia. Astúcia fala de discernimento. Eu vou ler um texto com vocês, outro texto interessantíssimo. Está lá em Atos, capítulo 16. Esse texto eu preguei sobre ele há um tempo atrás. É um dos textos mais interessantes da Bíblia. Atos 16. Aqui fala de Paulo e uma mulher que tinha um poder de adivinhação. Olha que texto interessante. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando. Olha o que ela gritava. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Tem alguma coisa de errado nisso aqui que ela falou? Não. Ela falou, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Que texto interessante. Aquela mulher, ela estava com um espírito maligno, e a Bíblia fala que ela andou com eles por muitos dias. E o que ela falava era uma verdade.
O que ela falava? Mais uma vez eu vou falar, esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação, e permaneceu com eles por muitos dias, provavelmente porque o que ela falava era bacana, mas Paulo teve um discernimento, e a Bíblia não fala o que foi exatamente, mas ele teve um discernimento, que apesar daquela aparência de ok, tinha alguma coisa errada naquilo ali, e ele mandou aquele espírito imundo ir embora. Veja, e aqui eu vou aprofundar, a Bíblia tem vários níveis de interpretação, aqui eu vou no mais profundo possível. Existem doutrinas, existem ideologias que têm uma capa de boas. Existem ideologias que você olha, os nossos filhos olham, os nossos adolescentes olham e falam, cara, é isso mesmo, isso aqui está ok, isso aqui está para ajudar as pessoas, isso aqui está para... E aí só a astúcia e o entendimento e o discernimento conseguem entender o que no final das contas essa doutrina leva. O que exatamente está por trás daquilo que é professado. Doutrinas, ideologias, e hoje a guerra é muito difícil de se entender o que está acontecendo. Os nossos filhos, os nossos adolescentes estão sendo bombardeados nas faculdades, na internet. Quem que nós seguimos? Quem são as pessoas que você ouve? Quem é seu conselheiro? Ah, mas ele é uma pessoa boa, mas ele fala coisas boas, é? E o discernimento que você precisa ter. Mas eu vou mais a fundo ainda. O que ele fala está de acordo com o que o pastor da sua igreja fala? Não está não, mas eu prefiro ouvir ele, porque ele tem mais seguidores que o pastor da minha igreja. Quem está todo domingo aqui pregando para você? Quem vai no enterro? Quem vai na UTI? Que na hora do socorro vai estar? É o pastor da sua igreja. Se algum dia eu vir uma pessoa, por mais que eu admire ela, falando algo na internet, meu pastor falando outra completamente diferente, eu vou para o lado do meu pastor. Alex, você pode errar, eu posso até errar de ir para o lado do meu pastor, mas eu não vou errar em ser infiel àquele que dá a vida pela sua ovelha, aquele que no dia a dia está aqui, que todo domingo está aqui, que prepara uma palavra, que dá o sangue pela ovelha. Eu fico do lado dele sempre. Veja, eu dei um exemplo pequeno de doutrinas, muitas vezes cristãs, que são pregadas aí fora e que estão indo para um lado totalmente diferente. E Paulo teve o discernimento de saber que aquela mulher, apesar de falar tudo bonitinho e tudo certinho, era um espírito maligno. Só o Espírito Santo pode te dar esse discernimento. Só o Espírito Santo pode te dar esse discernimento. Então, tome cuidado quem você segue, o que você ouve. As pessoas que te influenciam, elas têm o poder de mudar o curso da sua vida. Se você tem dúvida, converse com o líder, converse com o pastor. Pastor, você já ouviu fulano de tal? O que você acha dele? A gente vai falar. E se eu não tiver nada para falar, também não vou falar nada. Mas o que nós precisamos ter? Discernimento. Repita comigo, astúcia. É uma palavra meio dura, né? É um negócio meio difícil, mas a Bíblia fala para você ser astuto. Como a cobra. E para terminar, só tenho 2 minutos. Última arma de guerra. Veja, eu dei 3, mas tem muitas. A gente poderia passar o ano todo falando sobre armas de guerra. A última que eu quero falar para vocês é a palavra. E essa é a mais poderosa de todas. Olha o que diz Efésios capítulo 6, aquele mesmo capítulo que nós lemos no início da minha palavra, que eu falei para vocês que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Um pouco mais na frente, a Bíblia fala para você se revestir de uma armadura. A gente está falando no nível espiritual. E essa armadura tem o capacete da salvação, e aí ele chega na palavra. E ele compara a palavra a uma espada. Olha o que diz Efésios 6,17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O texto fala que a palavra é uma espada de 2 gumes. Olha que coisa tremenda. E você, num contexto de guerra, a palavra, os textos bíblicos, aquilo que está escrito, ela serve para você como uma espada. E numa guerra, não sei se você já viu filme, com certeza já viu, de espadachim ou de um guerreiro, a espada ela tem duas funções. Uma é se defender contra um ataque. Você consegue tirar a espada do inimigo na sua direção, você se defende com a espada. Isso quer dizer que a palavra, os textos bíblicos, aquilo que está na palavra, ela serve para você como uma defesa contra os dardos do inimigo na sua vida. Para isso você precisa saber a palavra. Quando o inimigo falar para você, você é um fracassado, você vai falar, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas a coisa não vai dar certo,
você vai fracassar, vai passar necessidade. Aí você vai falar: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, Ele suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, Filipenses 4,19. E por aí vai. Você sabendo a palavra de Deus, quando vier os dados do inimigo, quando vier a acusação contra a sua cabeça, o que é que você vai fazer? Você vai proferir a palavra, porque ela é uma espada. E a espada você se defende, mas você ataca também. Existem vários textos que vão te direcionar a você prosseguir no seu caminho, a você conseguir ir até o seu objetivo. Seja forte e corajoso, mas você precisa entender e conhecer a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado, mais um texto para você estudar depois, Lucas capítulo 4, Jesus por 3 vezes ele citou a palavra com o inimigo. Satanás vinha, o que ele fazia? Está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Depois ele falou bem assim: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Depois Jesus falou: está dito, não ponha o Senhor à prova. Todas as investidas do inimigo contra a vida dele, ele respondia com a palavra. Com a palavra. O que isso quer dizer para você, cristão? Você precisa de um versículo para chamar de seu. Vou repetir, você precisa de um versículo para chamar, para ser seu versículo. O versículo da sua vida. Como assim, pastor? Sabe aquele versículo que quando as coisas estão ruins, quando algo não dá certo, você pega para você e você recita, porque aquele versículo em algum momento fez sentido para você, Deus falou contigo ali, um versículo para chamar de seu. Esse é meu versículo, mesmo sabendo que não é seu, é seu. Sabe esse negócio? Você precisa ter esse versículo, você precisa ter essa palavra guardada no seu coração, porque quando o tempo ruim vier, quando o inimigo estiver grande, você achar que você não vai conseguir, você vai se apegar à palavra, você vai pegar essa espada e você vai se defender, e você vai combater, e você vai lembrar da promessa de Deus para a sua vida. Mas você precisa saber e conhecer a palavra. Leia a palavra todos os dias, porque ela vai ser a sua arma de guerra. Nós precisamos conhecer a palavra, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter metas de ler a Bíblia durante o ano. Leia a Bíblia, leva a palavra todos os dias, porque ela te alimenta, ela é o seu alimento. Leia a palavra. Eu estava conversando com a Anne essa semana, falei: amor, a gente tem vários versículos que mexem com a gente, né? A Anne tem um versículo vamos dizer assim, foi o chamado dela para o ministério. É Isaías quanto? 41? 51. E esse versículo é o versículo da vida dela. E aí depois ela foi ver que a avó dela, 100 anos atrás, quando ela recebeu, a Anne recebeu a Bíblia, que foi da bisavó dela. Veio da Inglaterra, a Bíblia em inglês, com a letrinha, com as anotações. Olha que presente maravilhoso, não é verdade? Uma Bíblia de 100 anos a gente tem lá em casa, com a escritinha da bisavó dela, que era inglesa, com os versículos devocionais dela, um achado, né? Isso foi dado para a Anne. E lá, a Anne encontrou o versículo que fez com que a avó dela se entregasse para o ministério missionário. E aí ela saiu da Inglaterra e veio para o Brasil fundar igrejas. E fundou igrejas aqui no Goiás, e o evangelho se expandiu. Qual foi o versículo que há 100 anos atrás a bisavó dela foi chamada? O mesmo versículo que hoje toca o coração da Anne e ela nem sabia. Olha que lindo isso. Eu te pergunto hoje, você tem um versículo para chamar de seu? Um versículo para você pegar e falar: esse aqui vai guiar a minha vida. Talvez não seja um versículo, talvez seja uma história da Bíblia. Talvez seja uma palavra que seja. Mas você precisa se apegar. E essa semana, conversando com ela, eu falei: amor, fala algum versículo aí. E ela me lembrou de um versículo que é quase que uma poesia de Paulo para os cristãos, para o momento de perseguição, para a vida cristã como um todo. E eu vou ler aqui para vocês na linguagem contemporânea, que ela é mais poética, essa linguagem. É uma linguagem muito boa. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 a 10. Eu quero que você preste atenção, né, na beleza desse texto. Olha só: as pessoas nos observam enquanto estamos a postos de prontidão, inabaláveis, em tempos difíceis, maus, trabalhosos, quando somos espancados, encarcerados, envolvidos em tumultos.
trabalhando duro até tarde da noite, às vezes sem comer, com coração puro, mente limpa e mão firme, com gentileza, santidade e amor honesto. Quando dizemos a verdade e quando Deus mostra o seu poder. Quando fazemos o melhor possível pela verdade. Quando somos elogiados ou repreendidos, caluniados ou honrados. Fiéis à nossa palavra, ainda que não confiem em nós. Olha que lindo isso. Ignorados pelo mundo, mas reconhecidos por Deus. Vivos, ainda que digam que estamos mortos. Açoitados quase até a morte, mas recusando-se a morrer. Mergulhados em lágrimas, mas sempre cheios de profunda alegria. Vivendo de mãos vazias, mas enriquecendo a muitos. Não tendo nada, mas tendo tudo. A Bíblia é cheia de tesouros escondidos para você. Você precisa achar o seu. E isso ninguém vai fazer por você. Você precisa achar o seu. Porque a palavra é a sua espada. É a mesma coisa de eu falar assim, gente, vamos para a guerra? Vamos. Pastor, o que você vai me dar para eu levar para a guerra? Eu não posso te dar nada. Você tem que ir atrás. Você tem que pegar a sua espada. A minha espada não serve para você. O meu versículo talvez não vai ser servir para a sua vida. Pode ser que sirva, pode ser que não, mas você precisa buscar o seu. Porque eu estou te convidando a se aprofundar na palavra de Deus. Porque eu estou te convidando a ficar alerta, porque a guerra está começando. Ela só está começando, ela vai piorar. Você precisa se estabelecer espiritualmente. Você precisa ter discernimento espiritual, de chegar no ambiente e entender se aquele ambiente, como é que está a atmosfera daquele ambiente. Já contamos aqui o exemplo do pastor, um dia estava com as meninas na torre de TV, e ele chegou, ele sentiu, porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, você tem esse poder, foi dado a você. Ele sentiu algo diferente, ele levantou as mãos com as meninas e começou a falar em línguas, e começou a repreender todo espírito maligno. As meninas ficaram sem entender. Hoje está repreendido em nome de Jesus Cristo. O que aconteceu? Algum tempo depois ali, naquele dia, naquele mesmo momento, houve um tiroteio. Alguém pegou as meninas, fica aqui, vocês ficam aqui, guardou as meninas, deixou elas lá. Tiroteio acontecendo, não sei o que, o pastor foi procurar as meninas, elas estavam lá, debaixo, protegidas. E aí perguntou, quem deixou vocês aqui? Foi um homem deixou a gente aqui. Cadê ele? Cadê ele? Foram procurar, não tinha mais esse homem. Cadê ele? Não existia. Procuraram para agradecer, né? Cadê o... Veja, você consegue entender espiritualmente o que aconteceu? É isso. Isso não é só para quem está aqui no altar. Isso é para você. É para você. Quando Jesus Cristo morreu, você passou a ser templo do Espírito Santo de Deus. Você, mesmo com as suas falhas, você cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você consegue discernir espiritualmente. Você consegue sair, olhar para você e falar, vai chover. Que nós possamos aguçar os nossos sentidos espirituais. Amém? Você como pai, você como mãe, você como cristão, aguce os seus sentidos espirituais. Hoje, eu e a Anne, a gente assiste um filme. Eu sei que muitos de vocês são assim, até as crianças, né, estão desse jeito. A gente assiste um filme e a gente fala, tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui, pequenas coisinhas. E Deus vai falando pra gente, vai mostrando. Fica alerta. Quem foi, Anne? Foi a filha do Rai? Eles estão aqui? Não, né? Não viaja. Como é que foi a história, Anne? Vem aqui, conta aqui rapidinho. Nós já vamos orar, viu? Olha só, uma criança, gente. A Lisa, ela tá com 9 anos, né? 9 anos. E a Adriana aprendeu sobre a lei da ancoragem, que a primeira informação que a criança recebe, ela usa como base e filtro para todas as outras informações que ela receber. Então, quando você, pai e mãe, é o primeiro a falar sobre sexualidade com seu filho, toda a informação que ele receber na escola, na televisão, nas redes sociais, ele vai confrontar com a primeira informação. Se você deu a primeira, glória a Deus, ele vai estar confrontando com boa informação. Então, ela se adiantou e explicou todos esses temas de sexualidade, ideologia de gênero e, enfim, tudo isso que a gente está passando no nosso mundo, todas essas ideologias, ela explicou para a filha dela. E aí um dia a filha dela pediu para assistir um filme da Moranguinho, um desenho da Moranguinho no YouTube. Ela falou assim, Moranguinho, né? Tá tudo bem.
E aí daqui um pouco vem a menina, 9 anos de idade. Mãe, Moranguinho não entra mais nessa casa. E ela falou, sério, filha? Vem ver que tristeza isso daqui. Vem ver essa cena. E aí tinha uma fruta, né? Que são todas frutinhas no negócio. Que era um homem e vestia como mulher. E falava e agia como mulher. Falei, mãe, isso é aquele negócio de transgênero que você me falou, não é? Aí ela falou assim, não dá para assistir mais isso. A criança de 9 anos de idade entendeu sozinha, porque tinha pais que estavam lutando essa guerra em casa. Esse é o objetivo. Porque astúcia você também se ensina, não é verdade? Você consegue ensinar os seus filhos isso, porque nem todo tempo você vai estar junto com eles. Um leão, a leoa principalmente, ela ensina a sua cria a caçar. Porque depois ela não vai estar junto com eles, vocês precisam ensinar os seus filhos a caçar. Amém? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos guerrear então. Lembre-se, estamos em guerra. E nós precisamos... O Senhor já te deu autoridade, amém? Já te deu autoridade. Glória a Deus. Nós vamos orar aqui, nós vamos cantar uma dessas músicas antigas aí, só para você sair no gás aqui. Amém. Coloca a mão no seu coração, levante sua mão. Senhor Deus, uma mão no coração e outra levantada. Senhor Deus, nós colocamos os guerreiros aqui neste lugar, Pai. Entendemos, Senhor Deus, o tempo que estamos vivendo e nós falamos, Pai, eis-nos aqui para guerrear, Pai. Ensina cada um aqui a ensinar os seus filhos como agir, como devem orar. Que possamos ser os guardiões da nossa casa, Pai. Nós queremos ungir os nossos lares em nome de Jesus Cristo, Pai. Dá força aos seus guerreiros nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos toda a hoste do inimigo, todo principado, toda potestade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, fortalece a tua igreja, Senhor Deus. Dá-nos entendimento que nós estamos em guerra. E estando em guerra, nós precisamos estar preparados em todo tempo. Comece a orar no seu lugar, ore, coloque os seus filhos diante do Senhor, os seus pais, os seus parentes, a sua empresa, tudo diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, quero que você serre o seu punho assim, ó, lá em cima, como se estivesse segurando uma espada, amém? Eu quero que você comece a marchar aí no seu lugar, sabe? Como um guerreiro, indo à frente, batalhando pela sua casa, pela sua família, batalhando pela sua empresa, batalhando pela sua fé, pelo aquilo que você acredita. Senhor Deus, como exército nessa noite nós falamos, Pai, eis-nos aqui, enche-nos, Pai, capacita-nos em nome de Jesus Cristo. Ouve-se o júbilo de todos os povos, ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Canta, Pai! Ouve-se em toda a terra que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem sua destra reina. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Prevalecer, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Prevalecer. Do início mais uma vez, mas bate palma lá em cima, vai! Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Os impérios reconhecem que a sua destra reina. Leão de Judá, Leão de Judá.
de Judá prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. E os povos, E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. Leão de Judá. dá uma salva de palmas a Jesus aí! Glória a Deus! Firme na batalha, amém? Fala pra quem tá do seu lado, fique firme, irmão. Fique firme em nome de Jesus.